Ele fez o impensável, revelando uma verdade escondida que abalou a confiança construída com suor e silêncio, traindo não só o padrinho, mas a si mesmo. O choque veio como uma punição invisível, forçando-o a encarar a liberdade que tanto temia. E se o amor proibido fosse a única saída para a redenção? Luiz desceu do carro em um bairro periférico de São Paulo, sentindo o estômago revirar com o peso das malas e das expectativas frustradas. Aos 25 anos, ele carregava um histórico de decisões impulsivas, noites perdidas em festas clandestinas, amizades que o arrastavam para encrencas financeiras e um rompimento definitivo com os pais, que não aguentavam mais as mentiras sobre empregos falsos e dívidas acumuladas. "Você precisa mudar, ou vai acabar na rua", disseram eles, antes de entregá-lo ao padrinho como um pacote indesejado. Eduardo, 45 anos, policial viúvo, era o último recurso da família. Um homem de palavra, conhecido por não tolerar desvios, vivendo sozinho desde a morte da esposa em um acidente há 10 anos. Ele esperava na porta da casa modesta, braços cruzados, sem um sorriso ou abraço. Entre. As regras são simples. Acorde cedo, contribua com as tarefas e seja honesto. Se quebrar isso, volta para onde veio. Luiz engoliu seco, sentindo a raiva borbulhar, mas seguiu em silêncio, arrastando a bagagem pelo corredor estreito. No primeiro dia, a tensão já era palpável. Eduardo preparou o café da manhã sem cerimônias, servindo porções iguais em pratos simples. "Coma. Depois, vá atrás de emprego. Aqui não tem folga para preguiça." Luiz rebateu, voz baixa mas desafiadora. "Não sou seu recruta para mandar assim." Eduardo ergueu os olhos, fixos e frios. "Enquanto morar sob meu teto, segue as ordens. Seus pais me pediram para ajudá-lo, e eu cumpro promessas." O silêncio que seguiu foi cortante, interrompido apenas pelo som de talheres. Luiz terminou a refeição rápido, lavou sua louça sob o olhar atento do padrinho e saiu para a rua, fingindo procurar vagas em lojas locais. Na verdade, vagou sem rumo, fumando um cigarro atrás do outro, ignorando chamadas dos pais que piscavam no celular. Voltou ao entardecer, encontrando Eduardo já de uniforme, pronto para o turno noturno. "Onde esteve o dia todo?" A pergunta veio seca, sem espaço para evasivas. Luiz mentiu. "Entreguei currículos em 3 lugares." Eduardo franziu a testa, cheirando a falsidade. "Amanhã vou com você. Mentiras não cabem aqui." Luiz subiu para o quarto, trancando a porta com raiva, mas uma dúvida se instalou. E se aquela rigidez fosse o único escudo contra seu caos interno? Na manhã seguinte, Eduardo bateu na porta às 6 em ponto. "Levanta, vamos resolver isso." Luiz resmungou, mas obedeceu, vestindo-se às pressas. Saíram juntos para o centro, parando em agências de emprego. Eduardo falava com gerentes, apresentando Luiz como um rapaz disposto a trabalhar duro, enquanto ele ficava em silêncio, humilhado pela intervenção. No caminho de volta, no metrô lotado, Eduardo quebrou o gelo. "Eu fui como você um dia. Escolhas erradas me custaram amigos, quase o emprego, mas aprendi que disciplina salva vidas." Luiz ouviu, surpreso com a confissão rara, mas rebateu. "Você não sabe nada sobre mim." Eduardo sorriu de canto, raro gesto. "Sei o suficiente para não desistir." Chegando em casa, Luiz recebeu uma ligação de um antigo amigo, Carlinhos, voz carregada de ironia. "Ei, sumido. Ouvi que tá na casa do Tira. Precisa de grana rápida? Tenho um esquema." Luiz desligou rápido, mas o coração acelerou. O passado não soltava fácil. Eduardo notou a mudança no humor. "Problema?" Luiz negou, mas a semente da tensão foi plantada. Dias se passaram em uma rotina que testava limites. Luiz conseguiu um bico em uma loja de eletrônicos, atendendo clientes com relutância, enquanto Eduardo fiscalizava horários de chegada e saída. Uma noite, após o jantar simples, Eduardo sentou à mesa com uma pasta de papéis.
Assine isso. É um plano. Metas semanais para estudo ou curso. Sem progresso, sem teto. Luiz explodiu. Você acha que pode me controlar como um prisioneiro? Eduardo se levantou devagar, voz firme. Controle. Isso é estrutura. Seus pais me confiaram você porque eu não falho. A discussão escalou, com Luiz acusando Eduardo de ser um solitário amargo e o padrinho retrucando sobre a imaturidade dele. Terminou com Luiz batendo a porta do quarto, mas horas depois, uma batida suave veio. Eduardo entrou, estendendo um livro antigo sobre leis e direitos. Leia. Pode ajudar a entender por que eu insisto. Luiz pegou, relutante, e naquela noite folheou páginas, percebendo paralelos com sua vida bagunçada. Pela primeira vez, sentiu um pingo de gratidão misturado à raiva. A tensão cresceu quando Carlinhos reapareceu, mandando mensagens insistentes. Vem pro rolê amanhã. Tem dinheiro fácil. Luiz deletou, mas o medo de recair o atormentava. No trabalho, errou um pedido de cliente, levando a uma bronca do chefe, e chegou em casa irritado. Eduardo esperava com o jantar pronto. Dia ruim. Luiz desabafou, contando o erro, e Eduardo ouviu sem interromper. Erros acontecem. O que importa é corrigir. A conversa fluiu para o passado de Luiz. As noites em bares underground, as atrações confusas que ele negava, o medo de ser julgado pela família conservadora. Eduardo compartilhou. Perdi minha esposa por não estar presente o suficiente. Aprendi que esconder sentimentos destrói. Luiz sentiu um arrepio, percebendo olhares prolongados que não eram só de vigilância. Naquela noite, sozinho no quarto, questionou. E se aquela atração fosse mútua? O pensamento o aterrorizava, mas excitava. Uma semana depois, o conflito explodiu. Luiz saiu para uma entrevista de emprego melhor, mas no caminho encontrou Carlinhos na rua, que o agarrou pelo braço. Você tá se escondendo, né? Vem, tem um trampo que paga bem, só uma entrega rápida. Luiz se soltou, negando, mas Carlinhos insistiu. Seu padrinho não vai saber. Luiz correu para casa, ofegante, e contou tudo a Eduardo ao chegar. O padrinho ouviu, rosto sério. Bloqueie ele. Se aparecer de novo, chame a polícia. Ou melhor, me chame. Luiz obedeceu, mas sentiu culpa por trazer problemas. Eduardo, notando a angústia, tocou seu ombro brevemente. Você não está sozinho nisso. O toque durou segundos a mais, carregado de algo indefinido. Luiz se afastou, confuso, mas o gesto plantou uma semente de desejo proibido. A napregação subiu quando, dias após, Carlinhos ligou de número desconhecido. Você acha que pode sumir? Seus pais vão saber de tudo, inclusive daqueles rolês que você esconde. Luiz desligou, pânico crescendo. Contou a Eduardo que agiu rápido. Vou falar com ele pessoalmente. Fique em casa. Eduardo saiu, voltando horas depois com expressão tensa. Resolvi. Ele não volta. Luiz perguntou detalhes, mas Eduardo evitou. Menos você sabe, melhor. Aquela noite, sentados na sala, a conversa virou pessoal. Luiz admitiu. Eu tenho medos que não conto para ninguém. Eduardo assentiu. Eu também. Ser viúvo me isolou, mas você chegando mudou isso. Os olhares se cruzaram, carregados, e Luiz sentiu o pulso acelerar. O que estamos fazendo? Murmurou. Eduardo se aproximou, enfrentando a verdade. O beijo veio hesitante, mas intenso, quebrando barreiras. Quando se afastaram, o silêncio pesou. O que viria depois? No dia seguinte, a culpa assolou Luiz. Eduardo agia normal, preparando café, mas evitava contato visual. Sobre ontem, começou Luiz. Eduardo interrompeu. Foi um erro. Seus pais confiam em mim. Luiz sentiu a rejeição como um soco. Então foi só isso? Eduardo suspirou. Não posso trair essa confiança. Somos família. Luiz saiu furioso para o trabalho, mas a mente girava em torno do beijo. No almoço, recebeu mensagem de Carlinhos. Vi seu padrinho ontem.
Ele te protege demais, hein? Cuidado com segredos. O pânico voltou. E se Carlinhos soubesse? Voltou para casa cedo, confrontando Eduardo. Ele sabe de nós? Eduardo negou, mas a tensão era evidente. Precisamos parar antes que piore. Luiz rebateu. Parar o quê? Você sente o mesmo? A discussão escalou, com acusações de covardia e impulsividade. Terminou com Eduardo saindo para o turno, deixando Luiz sozinho com dúvidas. A crise se aprofundou quando os pais de Luiz ligaram, perguntando sobre progressos. Luiz mentiu, dizendo tudo bem, mas sentiu a falsidade. Eduardo, ao voltar, notou. Você parece atormentado. Luiz explodiu. Por sua causa, você me beija e depois recua. Eduardo admitiu. Sinto atração, mas o risco é alto. Minha carreira, a família. Luiz pressionou. E eu? Fico escondendo quem sou. O confronto revelou medos profundos. Luiz, de ser rejeitado por ser gay em um ambiente conservador. Eduardo, de perder o controle após anos de solidão. Vamos devagar, sugeriu Eduardo. Luiz concordou, mas a napregação interna crescia. Dias depois, Carlinhos apareceu na loja de Luiz, sussurrando ameaças. Conte para os seus pais sobre o padrinho, ou eu conto. Luiz empalideceu, correndo para casa. Contou a Eduardo que ligou para contatos na polícia. Vou monitorar ele. Mas o medo de exposição uniu-os mais. Numa noite chuvosa, sozinhos, o beijo voltou, mais urgente. Não aguento mais esconder, disse Luiz. Eduardo cedeu. Então enfrentamos juntos. Mas no fundo, Luiz sabia que a verdade trairia expectativas familiares, e o conflito só começava. Ele descobriu o impensável. Atrás da rigidez do padrinho, pulsava uma vulnerabilidade que ecoava seus próprios medos, traindo a imagem de autoridade inabalável. O choque veio quando uma confissão casual revelou segredos compartilhados, punindo Luiz com a atração inevitável. E se essa conexão fosse a armadilha perfeita para o caos? A rotina se intensificou nos dias seguintes, com Eduardo impondo metas diárias que Luiz cumpria com relutância crescente. No trabalho na loja de eletrônicos, Luiz lidava com clientes impacientes, mas voltava para casa exausto, encontrando Eduardo sempre atento. Uma noite, após uma bronca do chefe por atraso em um estoque, Luiz desabafou à mesa. Estou farto de provar que mudei. Eduardo ouviu. Então contou uma história própria. No início da carreira, errei em uma operação e quase perdi o distintivo. Aprendi que admitir falhas constrói força. Luiz rebateu. Você fala como se soubesse meus erros todos. Eduardo assentiu. Sei o suficiente para ver potencial em você. A conversa derivou para o passado de Luiz. As dívidas com agiotas disfarçadas de amigos, as noites em que flertava com perigos em bares escondidos, negando impulsos que o confundiam. Eduardo compartilhou mais. Após perder minha esposa, me fechei para o mundo. Mas ajudar você me força a abrir. Luiz sentiu um formigamento, notando como os toques casuais, um tapinha no ombro ao passar, duravam mais. No dia seguinte, Eduardo o levou a uma feira de empregos no centro de São Paulo, negociando contatos com conhecidos. Use isso, disse, entregando um cartão de um curso online gratuito sobre administração. Luiz aceitou, mas no metrô de volta, pressionou. Por que tanto esforço? Eduardo hesitou. Porque promessas se cumprem, e você merece uma chance. Luiz bloqueou outra mensagem de Carlinhos, que prometia dinheiro fácil sem risco. Mas o medo de ceder o atormentava. Semanas passaram, e a confiança crescia em camadas. Luiz progredia no curso, estudando à noite enquanto Eduardo revisava relatórios policiais. Uma discussão surgiu quando Luiz chegou tarde do trabalho, alegando trânsito. Eduardo checou o app de mobilidade e confrontou. Mentira de novo? Isso quebra tudo. Luiz admitiu. Tive medo de contar que parei para ajudar um colega com um problema. Eduardo relaxou. Honestidade é o que conta.
Próxima vez avise. O gesto selou um pacto implícito. Carlinhos ligou então, voz ameaçadora. Seu padrinho acha que me calou? Conte sobre seus segredos, ou eu espalho. Luiz desligou, mas tremeu. Contou a Eduardo que agiu. Vou rastrear o número. Fique alerta. Unidos pela ameaça, compartilharam mais. Luiz confessou. Sempre neguei atrações por homens, medo da família. Eduardo pausou. Eu entendo isolamento. Após a viúvez, questionei tudo. O ar carregou-se, e um toque na mão de Luiz durou, elétrico. O que é isso? Murmurou Luiz. Eduardo retraiu. Cuidado, não complique. Mas o desejo plantado germinava. O conflito interno de Luiz explodiu em uma saída conjunta para resolver pendências bancárias. No banco lotado, Eduardo negociou prazos para dívidas antigas de Luiz, pagando parte do próprio bolso. Por quê? Perguntou Luiz chocado. Investimento em você. No caminho de volta, no ônibus, Luiz pressionou. Sinto algo além de gratidão. Eduardo desviou. Não, somos padrinho e afilhado. Mas à noite, sozinhos após jantar, o beijo aconteceu. Impulsivo, interrompido por uma ligação dos pais de Luiz, cobrando atualizações. Eduardo se afastou. Veja, risco alto. Luiz insistiu. E se valer? A tensão subiu, com Eduardo impondo distância. Foco no seu progresso. Luiz concordou, mas mensagens de Carlinhos voltaram. Vi vocês juntos. Família conservadora odiaria saber. O pânico instalou-se. Exposição poderia destruir tudo. Luiz mergulhou no trabalho para distrair, mas Eduardo notava a inquietude. Uma noite, após uma aula online, Luiz desabafou. Carlinhos sabe demais. E se contar? Eduardo planejou. Amanhã vamos à delegacia registrar queixa. Unidos na ação, saíram cedo, Eduardo guiando o processo com eficiência policial. No retorno, pararam em um café. Você está mudando, Luiz. Orgulho. Luiz sorriu, mas pressionou. E nós? Eduardo hesitou. Devagar. Medo de falhar com você. O toque sutil na mesa reacendeu faíscas. Carlinhos mandou áudio. Pare de se esconder, ou conto tudo. Luiz deletou, mas o estresse cresceu. No dia seguinte, no emprego, errou um caixa, levando a advertência. Voltou irritado, confrontando Eduardo. Sua hesitação me distrai. Eduardo rebateu. Minha? Você traz o passado. A briga escalou, revelando medos. Luiz de rejeição, Eduardo de perda. Terminou em silêncio tenso, mas com um abraço reconciliador. O laço aprofundava, mas o risco também. A atração virou obsessão sutil. Luiz notava Eduardo mais, e vice-versa. Uma saída para comprar suprimentos virou confissão. Eduardo admitiu. Sinto o mesmo, mas carreira e família pesam. Luiz insistiu. Enfrentemos. Carlinhos apareceu na loja sussurrando. Seu segredo com o padrinho. Pago para calar. Luiz negou, mas correu para casa. Contou, e Eduardo explodiu. Vou prendê-lo se preciso. A proteção intensificou o vínculo, levando a outro beijo escondido. Não resisto mais, disse Eduardo. Mas uma ligação anônima veio. Cuidado com o afilhado, segredos sujos. O conflito externo alimentava o interno. Quanto tempo até explodir? Ele traiu o impensável, expondo o segredo para Carlinhos em um momento de fraqueza, revelando a atração mútua e abalando a confiança de Eduardo. O choque veio como punição imediata, com rejeição que cortava fundo. E se essa traição fosse o catalisador para o colapso total? A crise irrompeu quando Luiz, pressionado por mensagens incessantes de Carlinhos, cedeu e encontrou-o em um beco próximo ao trabalho. Só quero paz, disse Luiz. Carlinhos sorriu. Conte sobre você e o padrinho, ou pago para esquecer. Luiz negou a traição, mas Carlinhos insistiu. Vi olhares. Família odiaria. Em pânico, Luiz admitiu parcialmente. É complicado. Carlinhos gravou rindo. Agora tenho prova. Luiz fugiu, arrependido, e ao chegar em casa,
Eduardo notou o tremor. O que houve? Luiz mentiu. Nada. Mas à noite, Carlinhos mandou o áudio para Eduardo anonimamente. O padrinho ouviu, rosto endurecendo. Você contou? Luiz confessou. Foi erro, pressão demais. Eduardo explodiu. Traiu minha confiança. Prometi aos seus pais protegê-lo, não isso. Luiz rebateu. E sua hesitação? Me deixa louco. A briga escalou, com acusações de imaturidade e covardia. Eduardo impôs. Distância. Foque no seu caminho. Luiz saiu batendo porta, vagando ruas, ignorando chamadas. No dia seguinte, a família ligou para Eduardo, cobrando progresso. Ele mentiu. Tudo bem. Mas internamente, fervia. Luiz, no trabalho, errou pedidos, levando a demissão iminente. Voltou cedo, encontrando Eduardo frio. Saia. Pense. Luiz insistiu. Não posso sem você. Eduardo revelou. Recebi o áudio. Carlinhos ameaça espalhar. Luiz desabou. Foi pânico, medo de perder tudo. A discussão virou confissão. Luiz sobre negação da orientação em sociedade conservadora. Eduardo sobre medo de escândalo na polícia. Isso nos destrói, disse Eduardo. Carlinhos ligou então. Pague ou conto. Eduardo pegou o telefone. Ameace mais e prendo você. Carlinhos desligou, mas mandou foto antiga de Luiz em festa comprometedora. A pressão societária cresceu. Vizinhos conservadores poderiam julgar. Luiz buscou emprego novo, mas o estresse o consumia. Uma mensagem dos pais veio. Ouvi boatos. Verdade? Luiz negou, mas pânico subiu. Confrontou Eduardo. Vamos admitir? Eduardo recusou. Risco alto para a carreira. Luiz sentiu traição. Então sou descartável? A briga intensificou, com Luiz saindo para bar, bebendo para esquecer. Carlinhos apareceu lá. Pague agora. Luiz negou, e Carlinhos postou foto online, marcando família. Luiz correu para casa mostrando a Eduardo. Veja o dano. Eduardo agiu. Vou deletar via contatos. Mas dano feito, pais ligaram furiosos. Vergonha. Luiz chorou. É minha verdade. Eduardo hesitou. Minha também, mas timing errado. A crise aprofundou com isolamento. Eduardo evitou Luiz, focando o trabalho. Luiz perdeu o emprego, isolado em casa, recebendo mensagens de ódio online. Traí você, admitiu Luiz. Eduardo rebateu. Traiu nós. Mas uma ligação de Carlinhos veio. Pague ou mais fotos. Unidos pelo inimigo, planejaram. Luiz como isca para agravar extorsão. Encontro marcado em praça. Luiz nervoso. Carlinhos chegou, exigindo dinheiro. Luiz gravou. Admite chantagem. Carlinhos riu. E seu segredo gay com padrinho? Eduardo surgiu. Preso. Mas Carlinhos fugiu, deixando ameaça. Espalhei já. Luiz desabou. Perdi tudo. Pais exigiram explicação, condenando. Isso não é família. Luiz defendeu. É quem sou. Eduardo apoiou parcialmente. Ele mudou. Mas rejeição familiar cortou. Luiz questionou. Valeu? Eduardo. Talvez não. Atenção máxima. Segredo exposto. Confiança quebrada. Futuro incerto. Ele enfrentou o impensável. Confrontando Carlinhos sozinho. Revelando toda a verdade para forçar um fim, mas traindo o plano de Eduardo. O choque veio com a punição física de uma briga, forçando decisões radicais. E se essa luta fosse o ponto sem volta para liberdade ou ruína? A culminação explodiu quando Luiz, ignorando Eduardo, marcou encontro secreto com Carlinhos em um parque afastado. Acabe com isso, disse Luiz. Carlinhos chegou com pendrive. Fotos e áudios. Pague. Luiz gravou disfarçadamente. Admite extorsão. Carlinhos atacou verbal. Seu segredo com o tira. Família odeia gays. Luiz rebateu. É verdade, e não escondo mais. Carlinhos riu, tentando pegar o celular. Briga iniciou. Empurrões. Luiz caindo, mas se levantando para gravar mais. Polícia vem. Mentiu Luiz.
Carlinhos fugiu, deixando o pendrive. Luiz voltou machucado, encontrando Eduardo furioso. Quebrou o plano, risco idiota. Luiz mostrou gravação. Prova agora. Eduardo ouviu, impressionado. Corajoso, mas imprudente. Discussão escalou. Você age sozinho, acusou Eduardo. Luiz. Você hesita sempre. Pais ligaram, exigindo reunião. Eduardo dirigiu até casa deles em subúrbio, tensão no carro palpável. Admitimos? Perguntou Luiz. Eduardo. Sim, juntos. Na sala, pais atacaram. Boatos de relacionamento, vergonha. Luiz confessou. Sinto por Eduardo. É mútuo. Pais explodiram. Fora daqui. Eduardo defendeu. Ele mudou, merece chance. Briga familiar intensificou, com acusações de influência ruim. Luiz saiu chorando, Eduardo seguindo. Não desista. No carro culminou. Amo você, disse Luiz. Eduardo parou o veículo. Eu também. Enfrentamos. Beijo urgente selou, mas sirene policial soou. Carlinhos denunciado. Eduardo checou, chamado por extorsão. Foram à delegacia, Luiz testemunhando com gravação. Carlinhos preso ali gritando. Eles são amantes. Eduardo ignorou, focando o processo. Saíram livres, mas escândalo policial começou. Colegas questionaram Eduardo. Demissão? Perguntou Luiz. Eduardo. Talvez, mas priorizo nós. Culminação em casa. Luiz embalando coisas. Vou embora, evito dano. Eduardo bloqueou. Fique, lutamos. Decisão mútua. Enfrentar sociedade, priorizando identidade. Conflito final com família, nova ligação, pais amolecendo. Pensamos melhor. Mas pressão societária persistia. Posts online condenando. Luiz e Eduardo escolheram. Vivemos autênticos. Culminação em promessa. Juntos contra tudo. Ele redimiu o impensável, abraçando a verdade exposta, traindo o medo para ganhar aceitação genuína. O choque final veio como punição transformadora, revelando que liberdade custa, mas cura. E se o amor enfrentado fosse a moral suprema para vidas autênticas? No desfecho, Luiz e Eduardo reconstruíram passo a passo. Com Carlinhos processado por extorsão, ameaças cessaram. Luiz achou emprego em escritório, usando curso, ganhando independência. Eduardo enfrentou inquérito policial por conflito de interesse, mas testemunhos de integridade o salvaram, com advertência leve. Família, após semanas de silêncio, chamou para conversa. Aceitamos devagar. Amor é amor. Luiz chorou alívio, Eduardo ao lado. Vencemos. Relação floresceu em respeito mútuo, sem pressões tóxicas. Luiz aprendeu. Esconder identidade destrói. Eduardo. Isolar-se impede crescimento. Moral. Amor inesperado transforma, se ancorado em honestidade e coragem contra julgamentos. Inspire-se. Abrace quem é. Construa laços saudáveis. E você já viveu algo assim? Já encontrou cuidado e amor onde menos esperava? Ou já teve alguém que mudou a sua vida de um jeito que você nunca imaginou? Me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber. E não esquece, deixa aquele hyper like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as próximas histórias e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje.